Oi, gente. Dei uma travada no primeiro vídeo, né? Então eu finalizei e deixei ele disponível no IGTV e tô aqui então novamente para a gente dar continuidade, tá? Aguardando então a chegada de todos. É, Parece que travou, né, para vocês. Eu não consegui obter resposta, então eu finalizei aquele vídeo e já o disponibilizei, tá bom? Então ele tá lá para vocês poderem ter contato com ele, né? Poder de verdade depois ver, né? E aí eu vou continuar desse ponto onde estamos, tá bom? Só esperando o resto do pessoal chegar. Bem-vinda, mãe, bem-vinda, Simone, Cecília. Tem a Julie, né? Julie Daiane, é isso? Julie. Tem tanta letra ali assim, Julie. Acho que é isso, né? Isabel, bem-vinda e bem-vindo a todos os outros, tá? Eu estava explicando agora que o vídeo deu uma travada, então eu vi que vocês tiveram dificuldade, fui tentar resolver, não deu muito certo, então eu troquei de rede e encerrei aquele vídeo e disponibilizei ele já no IGTV. E aí, daqui então, nós vamos na continuação daquilo que estávamos vendo, tá bom? Desculpa, é que às vezes acontece, né? A gente não tem domínio sobre como a internet vai funcionar ou não, mas já está lá. Ione Chagas Rufino, saudade de você, seu filho já tá grande, eu nem conheci, né? Ei, Goiânia. Mas bem, vamos lá, vamos continuar. Então eu dizia o seguinte: eu falei da primeira carta e agora eu não, já não conseguimos entender quando o senhor falava da divisão da carta. Tá, então deixa eu voltar. Existe um problema que é a unidade dessa carta, onde são apontados pelos estudiosos, e com motivo bem razoável, alguns elementos literários que nos deixam a entender, que nós estamos diante não de uma carta, mas de três cartas que foram compiladas, juntadas em uma só. Isso era uma coisa muito normal de se fazer no passado, para que se tivesse então uma única correspondência onde tudo estava. E aí se fazia encaixes, você arranca um pedaço, tira outro, né? Aquilo que não é importante, que às vezes fica repetitivo. Mas algumas coisas passam e por isso a gente consegue compreender então em que ponto nós estamos diante daquele texto. Eu comentava que essa carta se divide em três partes, né? Basicamente em três pedaços: a carta A, a carta B e carta C. A carta mais antiga corresponderia ao capítulo 4, versículos de 10 a 20, que ali nós temos um agradecimento de Paulo depois de ter recebido alguns provimentos vindos ali dos filipenses. Lembrando que Paulo não aceitava doação de ninguém, mas dos filipenses ele aceitava. Não aceitava que ninguém mandasse nada. Os filipenses foi a única comunidade que Paulo se sentiu à vontade suficiente para aceitar. E claro, o motivo era muito simples, para que ninguém imaginasse que ele estava evangelizando para obter benefícios. Isso é uma preocupação que Paulo, assim, não deixa passar de jeito nenhum, né? Se tivesse diante desse nosso mundo de hoje, né, onde tem tanta gente aí que não quero entrar nesses assuntos. Mas de qualquer forma, capítulo 4, versículos ali de 10 a 20. Eu li para vocês o início e o fim deles para ver que no versículo 10, muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhas lembrado. Então você vê, é o início de uma conversa. Não tem sentido Paulo ter falado outra coisa e no final da carta está falando isso. Isso é uma coisa que a gente começa no começo. E vejam, no versículo 20 nós temos: ao nosso Deus e Pai a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma forma normal de Paulo de concluir carta. Então, quer dizer, isso aqui provavelmente era um bilhete curtinho que Paulo então escreveu e que aqui foi juntado, né? A gente usa uma palavra para isso que é amalgamar, né? Mas é uma palavra meio complicada. Amalgamar é mais ou menos você pegar um negócio assim, né? E você força ele para ele grudar e virar um só, né? É mais ou menos isso, mas não tem necessidade de entrar demais nesse detalhe. A segunda carta é aquela que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 1,
Depois salta o pedaço da segunda e volta novamente no capítulo 4, continuando então, é a mais longa de todas, saltando somente aquele pedaço dos versículos de 10 a 20. Bem, essa nós não vamos ver agora, imediatamente, porque quando formos percorrer o conteúdo do texto de maneira sequencial, nós vamos ver esse detalhe. Então vamos para a carta C, que começa no capítulo 3, versículo 1b, a metade do versículo, e vai ali, essa é muito curtinha, muito picadinha, inclusive, e que nos traz uma outra realidade um pouquinho diferente. Mas vejam só, vai até o capítulo 4, versículo 1. Então corresponde praticamente a todo o capítulo 3. Olha só como ela começa. No mais, meu irmão, aliás, versículo 1b. Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas e a vós isto dá mais segurança. Cuidado com esses cães. Aí Paulo começa a avisar do risco de pessoas que estão no meio da comunidade, que são ameaça para a comunidade, que aqui ele chama de cães, né? Fala que são judaizantes, que estão ali para semear a discórdia. Só que Paulo tinha começado a primeira carta falando de alegria. De repente fala disso e depois agradece. Você vê que fica meio fora de posição as coisas. Então aqui nós temos uma segunda carta, que é uma carta de advertência. Ou seja, o motivo não é agradecer coisas que Paulo recebeu, mas é dizer para eles, cuidado gente, cuidado que a coisa está feia. E se pegarmos a primeira parte do versículo 1, nesse capítulo 3, olha só, no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Então quer dizer, ali terminou um assunto. E agora começou outro. Então, nós temos 3 cartas. No esqueminha que eu vou mandar para vocês, tá lá tudo bem separadinho, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Só tem que corrigir um negócio aqui, porque eu pus um pontinho no lugar que é um traço, mas agora já vai estar certo no que eu vou mandar para vocês, tá? Bem, aí nós chegamos então naquilo que é o mais importante do nosso estudo aqui, né? Que é conhecer então o conteúdo dessa carta e a aplicação direta para que a gente, tendo contato com ela, possamos ter proveitos para a nossa própria vida, né? Bem, a primeira carta, ela trata exatamente da gratidão. Paulo, que estava preso e a comunidade de Filipos estava preocupada e viam esses donativos através desse homem chamado Epafrodito, que Paulo mesmo que cita ele, e Paulo assim mostra para eles que eles fizeram a coisa certa. O primeiro assunto ali é a solidariedade. Na segunda carta, que é a que a gente vai começar agora, né? Epafrodito é enviado para assistir Paulo na sua prisão, e o motivo é outro, né? E Epafrodito fica gravemente enfermo, a comunidade de Filipos fica sabendo disso, e Paulo, depois de ter Epafrodito restabelecido, o encaminha de volta, provavelmente com essa carta. Estão vendo como é que é? Então são situações diferentes. Então ele esteve 2 vezes com ele. E então a terceira carta é essa exortação ao cuidado com os lobos, né? Com aqueles que estão no meio da comunidade ou que dela se aproximam para obter vantagens. Isso é uma coisa, uma advertência que sempre está presente. Bem, tudo isso vocês vão encontrar no que eu vou estar mandando para vocês, né? E vou estar colocando daqui a pouco, eu ponho lá já para vocês. Mas agora vamos passear um pouquinho na nossa carta, porque à medida que nós andamos no nosso próprio texto, nós vamos então tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente cada uma das perícopes. Perícope é o nome que nós chamamos dos blocos literários inteiros dentro da Bíblia, tá? Isso vale não só em Bíblia, mas qualquer coisa, um bloco, uma ideia inteira, onde começa um assunto e termina um assunto num texto, é chamado de perícope, mas na linguagem bíblica é muito, muito, muito comum. Então vamos lá. Primeiro a saudação. Lembra que aos Tessalonicenses Paulo não se dizia apóstolo. E aqui começa a carta assim. Deixa eu pôr aqui que fica mais fácil. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo,
ó, no Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vimos novamente que não é uma carta muito antiga, assim como a carta aos Tessalonicenses, Paulo na saudação não fala do Espírito Santo, fala só do Pai e de Jesus. Isso era normal nas cartas mais antigas de Paulo. Bem, ele saúda, né, Paulo e Timóteo, que manda essa carta, e é interessante que ele fala aos bispos e diáconos, que nos deixa entender que a igreja de Filipos já tinha sido devidamente organizada por Paulo. Quanto tempo Paulo ficou em Filipos? Naquela passagem dos Atos dos Apóstolos, de 2 a 3 meses. Então, isso não foi suficiente para resolver tudo, mas nos deixa entender que Paulo esteve mais 2 vezes por lá e também, à medida que ele foi aprendendo a organizar suas comunidades, ele começou também a poder rever aquelas que tinham ficado para trás, né? Bem, segue então uma ação de graças pela comunidade que é muito feliz, muito alegre. Paulo está num momento de grande felicidade, embora esteja preso. Olha só, dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. Olha como que gostava deles, né? Com alegria faço a oração por causa da vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até o dia do Cristo Jesus. Lembra que esse dia é aquele lá da primeira Tessalonicenses, né? É justo que eu pense isso a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e sei que tanto na minha prisão como na minha defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo da graça. Agora sim é interessante. Veja, Paulo está preso. É uma carta da prisão. E vê, eles comungam com ele da alegria e do sofrimento. Muito interessante, né? Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a ternura do Cristo Jesus. Gente, é a única vez que Paulo diz que sentiu saudade de alguém. A única vez. A ternura de Paulo aqui está em alta, né? Paulo nunca fala que estava com saudade de ninguém, mas aqui ele faz questão de dizer que ele está com saudade. Deus é testemunha da saudade que eles têm. E aí ele faz um pedido. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento, em todo discernimento, para distinguirdes o que é melhor, e fiqueis íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha que legal. Aqui começam algumas coisas interessantes. Paulo enxerga essa comunidade como sendo uma comunidade tão íntegra, tão bem preparada, que para ele é motivo de alegria. É quase que para ele a comunidade de Filipos é a melhor de todas que ele fez. Claro, ele não coloca isso hierarquicamente, mas na carta ele faz questão de dizer para eles: é uma comunidade que não lhe deu trabalho, que não lhe deu nenhum tipo de sofrimento nem nada, que só deu alegria. Receberam bem o Evangelho, o acolheram num momento difícil e, ao mesmo tempo, são solidários, mesmo quando ele está preso à distância, quando outros nem sequer lembraram dele, eles lembravam. E por isso, para ele, isso é um sinal assim de valor altíssimo, porque no final das contas é um sinal de gratidão. Dizer, olha, eu fiz o que eu pude por vocês e agora que eu preciso de vocês, vocês não me abandonaram. E Paulo quase nunca experimenta esse tipo de sentimento. Quando chegarmos na 2 Coríntios, então, aí você vai ver que dor danada que Paulo tem em relação à comunidade ali. Bem, mas Paulo faz questão de dizer, embora vocês tenham feito muito, tem muito para ser feito. Por isso que eu peço a Deus é que vocês continuem crescendo. E crescendo como? Distinguindo o que é melhor. O critério de discernimento, que é utilizado inclusive
ali por Santo Afonso de Ligório, Santo Inácio de Loyola e outros santos também, que é exatamente entre aquilo que é bom e mal, né? Então a gente descobre o que é pecado, entre o que é bom e mal, o que é mal é pecado mesmo, e entre aquilo que é bom e o que é melhor, o que é mais adequado para cada um, porque aí muda, não é a mesma coisa para todo mundo, né? Então é mais adequado para um isso, para o outro não. Esse tipo de critério eles desenvolvem a partir desse versículo da carta aos Filipenses. Tá? Ali é muito interessante, vale a pena conhecer, e não é que Paulo está dizendo isso, mas talvez Paulo esteja pensando isso sim, de dizer, olha, tem coisas que são boas, mas tem coisas que são melhores, que eu diria numa outra linguagem, que são mais adequadas. Deus abençoe, Antônio Alves. Bem, depois Paulo vai falar que está preso exatamente por causa do evangelho, que os irmãos ali contando o que aconteceu com ele, né? Como que foi, olha o versículo 13, com efeito, todo o pretório, em toda parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, encorajados pela minha prisão, redobrem a laça proclamando sem medo a palavra. E Paulo está dizendo assim, que beleza, né? Tô preso, eu tô preso, mas a palavra de Deus não está presa. A minha prisão foi oportunidade de verdade de que muitos outros lugares viessem a conhecer o Evangelho, porque quando eu não pude mais ir, outros foram no meu lugar. É muito interessante isso, né? Como é que pode estar vibrando com uma coisa dessa? Mas é porque o compromisso verdadeiro de Paulo é aquele de que, no fundo, as pessoas que têm contato com o Evangelho possam ter um contato verdadeiro. É essa a preocupação que ele tem. Então, se ele está preso ou não está preso, se vai ser ele, não vai ser ele, isso pouco interessa. O que interessa de verdade para ele é que o Evangelho seja pregado. Uma água, né? Não tem nenhum tipo de pretensão pessoal. Isso nós vemos, inclusive, quando Paulo faz uma advertência, está só comentando, mas é uma advertência aos filipenses que vale muito para a gente também. Olha só, versículo 15. Alguns, é verdade, o fazem por inveja ou rivalidade, mas outros proclamam o Cristo com boa intenção. Quer dizer, tem gente que se aproveitava da situação. Estes agem por amor, sabendo que têm a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Não dá para saber muito claro o que Paulo quer dizer de agravar o sofrimento dele anunciando o nome de Cristo, né? Algumas possibilidades é essa exatamente de tentar desencaminhar as comunidades por onde ele passou. Mas olha a resposta de Paulo. Quer dizer, tem gente que está pregando Jesus porque acredita nele. Tem outros que estão pregando Jesus por outros motivos que têm uma ênfase pessoal muito grande. Então o que ele diz? Olha, versículo 18. Que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado. E com isso eu me alegro. Olha só. Um princípio básico de Paulo aqui, não cair nessa besteira que a gente encontra, especialmente no nosso tempo, de ficarmos nos chocando, nos confrontando com outras pessoas que falam às vezes coisas diferentes de Jesus. O mais importante mesmo é que a gente apresente a nossa fé com clareza. A pessoa do outro lado, né? Se ela estiver colocando uma outra coisa, a gente não precisa, assim, não é necessário destruir ninguém, né? É diferente quando alguém chama a gente para briga, né? Quando você está diante de alguém que está numa situação, eu já estive várias vezes em situações assim, onde quem está do outro lado está te desafiando, e você precisa mostrar que a coisa não funciona assim. Aí não dá para diante de uma situação que você é desafiado, ficar, não dar resposta nenhuma, isso aí não é possível, né? Mas é importante a gente conseguir mostrar também que nós não estamos ali para briga, para degladiarmos, para nada disso, que a nossa intenção é outra, que se alguém quer brigar, vai arrumar outro, né? Porque não é esse tipo de conflito, de confronto, de conflito que nós buscamos. O meu vídeo deu uma pausada e depois partiu. Para você estar executando normal, só me dá um joinha aí. Assim que aparecer o primeiro, eu continuo o vídeo.
tá ok, né? Então, vamos lá. Então vejam, não cair nessa besteira, nessa bobeira que muita gente cai de ficar se degladiando, sabe? Utilizando da Bíblia como instrumento de humilhar, de fazer não sei o quê, né? Eu vejo às vezes até alguns pastores com os vídeos que, nossa, Nosso Senhor se envergonharia de ver alguém gravando um vídeo desse, em nome dele, pegando o negócio, até batendo na Bíblia, não, porque tem que essas besteiras que isso não dá em nada, gente. Isso aí não dá em absolutamente nada, 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 nada. Não dá em nada. Não é esse tipo de discurso ou de debate que vai resolver problema nenhum. Né? Só vai agravar mais ainda as diferenças. Então, é importante que a gente conheça onde estão os pontos. E agora, se alguém chega e ataca e diz, não, a fé católica não tem... Então, a gente vai mostrar que o discurso não é assim. Mas não quer dizer que porque alguém lançou alguma coisa eu vou partir do mesmo jeito. Paulo está dizendo aqui, vai lá, não me enche a paciência, né? Vai fazer o trabalho lá e pronto, né? E sigamos a regra de Gamaliel, se não é de Deus o negócio some por si só, né? Não vamos ficar perdendo nosso tempo nem nossa paciência com isso. O que não quer dizer que nós vamos relativizar as coisas. Defenderemos e sempre defenderemos, como eu já fiz muitas vezes e com toda certeza terei mais de uma centena delas ainda para fazer pela frente. E não tem problema nenhum esse tipo de questão. O que é importante é que a gente faça como São Paulo, não transforme essas coisas em guerra pessoal. Bem, e aí começa o momento alto, assim, a beleza dessa carta de Paulo, olha só. E ainda me alegrarei, pois sei que isto servirá para minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Olha que beleza! A minha expectativa e esperança, olha que bonito. Essa carta contém das frases mais belas de São Paulo, estão aqui nessa carta, muitas delas, como nós vamos ver. Olha só. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a confiança, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Olha que coisa bonita. E aí a declaração firme de Paulo, versículo 21. Vejam só, capítulo 1, versículo 21. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, que é para estar com Cristo, é lucro. Das frases mais belas, porque Paulo aqui não está resolvendo problema nenhum, está só tirando do seu coração mesmo. Para mim, de fato, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele começa a contar dele e fala, não, mas olha, eu não estou preocupado, se eu tiver preso, isso favorecer o crescimento do evangelho, então que eu fique preso, se me matar, isso favorecer, então me mate, né? Porque para mim, eu viver e o morrer tem o mesmo sentido, é Cristo, é estar com Ele. E se eu morrer, melhor ainda, porque eu não preciso mais passar por essas coisas e vou estar para sempre com Cristo. Interessante, né? Você vê como que a gente precisa crescer muito ainda, né? Para nós, assim, São Paulo centralizou sua vida de tal forma em Nosso Senhor que o objetivo é tão claro, aquele de realizar a vontade de Jesus realmente em sua vida, de pensar na eternidade, de tanta coisa, que faz a gente passar até vergonha, né, diante de certas coisas. Você imagina, tem gente que briga por tanta besteira, tanta coisa que não tem nada a ver, aquelas pessoas que às vezes começam a dizer, mas o outro não tira a minha liberdade, faz isso, tanta coisinha que não tem nada a ver, né? Bobeira. Às vezes tem até problemas que têm que ser resolvidos, mas não precisa daquela ênfase toda, né? Tanta confusão por besteira, por cor de tapete, por onde ficou o chinelo, tanta coisa assim que não é que não tenha que resolver, mas não dá para transformar a vida no inferno por uma coisa assim. Paulo está com o olhar lá no alto. O que ele enxerga é só uma coisa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para mim, eu vou viver com Cristo. E é isso que importa. As outras coisas eu vou fazer o melhor possível, mas de Jesus é esse que eu não abro mão. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Centralizar a nossa vida assim em Deus, ela é muito importante, sabe? De grandíssima importância,
porque assim, quanto mais cresce o nosso amor por Deus, mais equilibrado fica o nosso amor pelas pessoas e pelas coisas também, que não é errado que amemos. Mas é um amor que precisa de equilíbrio, sabe? E o equilíbrio do amor é saber a hora de empenhar-se, a hora de desfrutar e a hora de desistir também de certas coisas que não são positivas. Eu, às vezes, acompanhando alguns noivos, né? Que trazem algumas questões particulares, dizendo, não, nós nos amamos muito, nós isso, nós aquilo, nosso casamento é certeza que vai dar certo, não, porque quando um casal se ama, parece aquelas músicas sertanejas, né? Quando tinha uma música antiga, né, do Bryan Adams, né, aquele, quando o homem ama uma mulher, né, e aí vai dizendo um monte de coisa que ele é capaz de fazer, e dizendo, não, isso aqui vai dar certo para sempre. E aí vem sempre aquele tipo de pensamento. Será? Eu sempre digo o seguinte, uso essa expressão muitas vezes para recordar, né? Às vezes, num relacionamento, claro que para um relacionamento ir adiante, as coisas acontecerem, churumela braba, diz a Adriana Siqueira. Então, às vezes, assim, o amor ele é imprescindível. Sem ele, as coisas ficam meio sem sentido, né? É ele que estabelece em nós, inclusive, a capacidade de renúncia, de aceitação de certas coisas, de conseguir caminhar numa direção só. Mas existe uma coisa que é importante também, que é estabelecer o nosso tipo de relação, de vínculo, de responsabilidade, de compromisso com as pessoas. E às vezes não é o amor que faz isso, o amor virou um motivo para isso. Mas se a gente não faz essas coisas, o amor se desgasta. Porque não existe amor onde não existe ordem. Não existe amor onde não existe organização. Não existe amor onde não existe plano. Não existe amor onde não exista propósito. Fora disso, não é amor. Pode ser dependência, pode ser medo, pode ser um sentimento de afeto, uma ligação afetiva forte, mas isso não é amor. Tanto que fala, mulher de bandido gosta de apanhar, né? Mas amo bandido, então não é isso. Ali não é amor, gente. A relação ali é de dependência, é outra coisa. Então, Paulo, quando fala exatamente desse tipo de coisa, nos põe diante disso. Quanto mais cresce o nosso amor por Deus, por nosso Senhor, quanto mais cresce o nosso reconhecimento verdadeiro, sabe? Que Ele é que nos ama com amor infinito, mesmo eterno, maior vai sendo a nossa compreensão da responsabilidade que temos diante das pessoas, que não é infinita. Não é infinita. E vamos descobrindo, inclusive, nesse meio, qual é a forma mais adequada da gente se organizar nesse meio. Por isso, o amor de Deus aqui, como é lembrado por São Paulo desse jeito, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não está dizendo para os filipenses, eu não estou nem aí para vocês. Não está dizendo isso, mas está dizendo, nós nos encontramos por causa de Deus. Então, vocês não estão acima de Deus, embora eu goste muito de vocês. Deus é testemunha da saudade que eu tenho. Vocês estão entendendo? Isso é importante nessa carta, porque Paulo, vejam só, a fonte de alegria de Paulo que está preso é porque o seu corpo foi preso, mas o seu coração continua livre. Porque no fundo é isso que acontece. O amor de Deus, né, descoberto em profundidade na vida da gente, ele liberta a gente dessas situações. Não quer dizer que a gente não passa por chateação, mas dentro da gente a gente sabe que tudo vai passar e se não passar, não importa, eu vou passar. Então não pode ficar dando aquele sentido extremo a todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo reconheceu. Um amor que equilibra os demais. Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora ele vai desenvolver aquilo que ele disse. Bem, eu vou tratar mais dessa primeira, tá? As outras vamos dar só algumas pinceladas. E eu estou colocando para vocês aqui algumas aplicações diretas daquilo que Paulo está colocando, tá? Eu espero, depois de terminar as cartas com vocês, ou talvez interrompendo ali, a gente poder fazer um estudo de Lécio Divino de uma perícope dessa, para a gente poder fazer um negocinho legal também, que seja só para proveito espiritual. Aqui o proveito é duplo. Espiritual, triplo, né? Espiritual, catequético e ao mesmo tempo de conhecimento, né? Então nós estamos
nesse tripé aí onde estamos trabalhando, tá? Depois a gente vai fazer alguma coisa só espiritual sobre alguns passos, ao menos, das cartas. Eu vou selecionar, talvez os hinos, não sei, e aí eu vou tratar com vocês. Mas primeiro a gente vai tratar uma sequência de cartas. Bem, continua então. Versículo 22, olha só. Ora, se o viver no corpo produz para mim uma atividade frutuosa, então já não sei o que escolher. Um grande dilema. Desejo partir para estar com Cristo. Quero estar para sempre lá. Por vossa causa é necessário continuar no corpo. Quer dizer, é necessário continuar vivo. Vê que aqui não é ideia de alma presa no corpo, não, né? É continuar vivo aqui, a dimensão corporal. Bem, certo disso, sei que vou permanecer e continuar convosco para o vosso progresso e alegria da fé. Quer dizer, Paulo entende disso, a minha presença no vosso meio é um sinal de alegria, porque é Deus que me mandou para vocês. Isso sim é o que a gente pode chamar de amizade espiritual, que é um tema bem sugestivo, né? Bem sugestivo. Bem, mas continuemos. Um dia, quem sabe, né? É porque tem coisa demais, né? A gente tem que ir com calma. Mas nós vamos tratar desse assunto, eu já selecionei ele para uma data mais para frente, tá? Certo disso, sei que vou permanecer e continuar convosco, a fim de que o motivo de vos gloriardes por mim cresça em Cristo Jesus por meio de meu retorno ao vosso meio. Tá vendo? Ele gostaria muito de voltar. E diz desse jeito. Aí vem algumas exortações breves, né? Aqui, bem, que as pessoas devem pregar o evangelho sem ter medo, né? E vejam só o versículo 29, eu vou saltando algumas coisinhas, capítulo 1 ainda, versículo 29, ó, a vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E Paulo diz que é uma graça poder sofrer por Cristo, sustentando a mesma luta que vistes em mim e que agora ouvis dizer de mim. Quer dizer, Cristo sofreu, lembra aquele detalhe da imitação? Cristo sofreu, eu que o sigo sofro. A comunidade que eu fundei também sofre. Ou seja, esse é o sinal verdadeiro que estamos plenamente inseridos em Cristo. O fato de sofrer com Cristo. Obviamente, gente, aqui não existe de maneira alguma apologia, alguma defesa ao sofrimento. Não é verdade que o sofrimento seja redentor. O sofrimento só é redentor quando ele é vivido nessa dinâmica, porque as pessoas sofrem por qualquer coisa. E nem sempre o mal traz o bem. Nem sempre dizer, é um mal que traz o bem, que a pessoa sofreu. Nem sempre isso acontece. Depende do envolvimento da pessoa com a questão. Então, o sofrimento é sempre uma oportunidade, mas não é uma garantia. Tem gente que, quando sofre, é pior ainda na relação com os outros. Então, aqui, Paulo está falando de sofrimentos vividos nessa ótica. Eu sofro com Cristo, sofro por causa dele, sofro por causa da sua palavra. E por causa dele não é porque tem pessoas que nos perseguem por serem cristãos. Não é isso. Paulo está falando de uma inserção mais profunda, de dizer assim, quando você é agredido por alguém, tá com aquela raiva danada, sabe? Com a vontade de pegar no pescoço, aquela vontade de nem mais olhar para a cara da pessoa. Mas você vai lá e faz o contrário. Ao invés de ceder àquela tendência, você vai lá e se esforça, se aproxima e faz a coisa do jeito certo, você estava sofrendo por Cristo. Estava sofrendo com Ele. E encarou aquele sofrimento em função de quê? De um benefício de salvação. Não só para você, mas para quem também estava envolvido na situação. Estão entendendo? As coisas são muito presentes, não é simplesmente perseguição de gente de fora, não. Aqui é coisa do dia a dia mesmo, sabe? Quando alguém te insulta, quando acontece isso, quando você fala, eu não sou obrigado, mas eu vou dar, eu vou perdoar, eu vou dar um jeito, né? Vou resolver. Jesus me pede para fazer, eu vou fazer. Isso sim é aceitar por causa de Cristo, vocês estão entendendo? Não é simplesmente sofrimento não, tá? Bem, agora vamos para o hino e depois a gente tem que pular para o final da carta, senão a gente não termina nunca essa live, né? Bem, o hino da carta aos Filipenses. Esse hino que nós encontramos aqui, boa noite, Pedro.
O hino que nós encontramos aqui é chamado também de hino da humildade, tá? Em outras palavras, nós chamamos ele de hino da kenosis de Cristo. Kenosis quer dizer abaixar, né? Abaixar, abaixar. Então é o abaixamento realmente de Cristo. Na verdade, a palavra kenol, ela vai em grego, ela gera não exatamente abaixamento, mas esvaziamento é o sentido. Mas a gente costuma falar abaixar, mas é um esvaziamento. Bem, aqui Paulo utiliza esse hino que não é dele, esse hino já pertence às comunidades naquele tempo, é um hino litúrgico, uma espécie de um pequeno credo que conta um pouco a história de Jesus, conta a história dele que se encarna e que depois é glorificado. É desse jeito, é uma ação meio que em V, né? O Cristo que se abaixa e que depois é elevado. Ele mesmo se abaixa e depois Deus Pai o eleva, um movimento assim em forma de V. E aqui Paulo pega isso como exemplo para a vida que nós somos chamados a ter. Então, vejam só, é muito bonito, esse capítulo é riquíssimo, super cheio de... Só esse capítulo já valeria esse livro, tá? Sabe? Vejam só, aqui a gente tem que começar desde o versículo 1 e nós vamos passar só isso para depois podermos ir para as outras frases lá na frente, tá? Que nosso tempo já está quase esgotado, né? Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando o mesmo pensar e o mesmo amor em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo está dizendo, se existe um consolo, e é claro que existe, então, se existe um consolo, então faz o seguinte, me dá esse consolo. O consolo que eu quero é permaneçam em unidade. A unidade é sempre o grande desafio, né? Engraçado, né? Que todo pecado é uma ruptura, né? Ou os outros rompem com a gente rompe com os outros, ou a gente se quebra no meio, é sempre alguma coisa assim, né? E é exatamente aqui a unidade, né? Deus é um só, né? É uno, inclusive, né? Quer dizer, é íntegro, e a dificuldade é sempre essa, né? Mas aí vem Paulo ainda nos conselhos. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Um princípio importantíssimo. Considerar os outros como sendo mais importantes do que a gente. Gente, aqui não quer dizer, e não é essa a intenção de São Paulo, uma lógica da aniquilação. Aniquilar, né? Em latim, nihil, né? Que é o níquel, que pode ser lido assim também, quer dizer nada, né? Então, aniquilar é reduzir a nada, fazer desaparecer. E dizer, não, então a lógica é essa, né? A da aniquilação. Não, não é a aniquilação que Paulo está falando. Paulo está falando considerar e não exatamente anular-se, que é a mesma coisa, anular, tornar nulo, tornar nada, né? Anular-se não é anular-se, é considerar que os outros são como que superiores a gente. E os superiores aqui, na verdade, é no mesmo nível, porque o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Oi, Daiane Bom Giovanni. Deus abençoe tanta sabedoria. Obrigado. Reze por nós, né? Quanto mais Deus nos der, mais a gente pode partilhar, tá? Mas vejam, não quer dizer anulação, anular-se. Não é isso. Que às vezes acontece esse tipo de lógica, até uma lógica matrimonial, sabe? Um imagina que ele precisa se anular para que o outro viva. Aí o outro também acha que tem que se anular, no final das contas, o que aconteceu? Não sobrou foi nada, né? Tá todo mundo nulo. Não é isso que está em jogo. Aqui, o mandamento mesmo do amor era aquele, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, o considerar superior é simplesmente para combater a nossa lógica, que faz a gente pensar que nós somos superiores. Então nós puxamos o negócio para ficar da mesma altura, para ficar desse jeito. E lembrar o seguinte, os outros possuem exatamente os mesmos direitos que nós temos. E direitos aqui, eu não estou falando em direitos civis, constitucionais e nem nada disso. O que está em jogo aqui é o direito àquelas questões que são fundamentais do coração. Direito à esperança, à felicidade, à liberdade, à realização,
Todos são passíveis de tudo isso. E isso, às vezes, a gente pode violar direitos que assim estão até numa mesa de jantar. É isso que Paulo está lembrando. Até numa mesa de jantar. De repente alguém chega lá e, por egoísmo, pega tudo daquilo que queria e viola um outro direito que o outro tinha, de viver bem aquela noite também. É isso que Paulo está lembrando aqui. Por isso, vai com calma. E aí Paulo chega na síntese que é a mais perfeita de todas, tá? Não tem uma outra frase de Paulo que estabeleça qual deve ser a nossa meta como essa frase aqui. Filipenses 2:5. Tende em vós mesmos os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. A tradução às vezes é complicada, que estavam, que estão, que haviam em Cristo Jesus, mas de qualquer forma ter os mesmos sentimentos de Jesus. Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Ele diz, é isso. Isso é que é importante. Vejam na lógica do superior. Tiana, veja só na lógica do superior, Jalcirene. Olha só, nós podemos considerar os outros superiores a nós quando nós temos coisas que nós gostaríamos de fazer e outros precisam da gente. Isso não quer dizer que a gente nunca vai fazer coisa que a gente gosta. Não é isso. Mas quer dizer que em alguns momentos a gente tem que mudar o negócio. Você está super feliz para fazer uma determinada coisa. De repente, o que acontece? Surge alguém com uma necessidade. O que você vai fazer? A sua coisa ou aquilo ali? Não é que você tem que anular o que você ia fazer, mas às vezes dá para dar um jeitinho. Maricelma, às vezes dá para dar um jeitinho, dá para dar uma acertada e a gente consegue chegar, sabe? Consegue juntar as duas coisas e não ficar em uma só. O nosso grande problema é que às vezes nós somos muito tarados, sabe? Tara não tem nada a ver com taradice, tá? Tara tem a ver com o negócio assim. A pessoa olha, na verdade em grego, tara quer dizer peso, né? Então, tarado quer dizer uma coisa que tem um peso só, para dizer. É um olhar fixo, que não considera mais nada, que está preso naquilo ali como se fosse um boi que tá travado aqui e não enxerga mais nada. Então só tem que andar para frente porque só existe o mundo para frente. E esquece das lateralidades. Ou seja, às vezes tem gente do lado da gente que precisa mais da gente do que a gente mesmo naquele momento. E não dá trabalho nenhum renunciar a uma coisa pequena em prol do benefício de outra pessoa. Só precisa ter calma e discernimento. Tenhais em vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. E aí eu gosto de falar desse versículo invertendo, dizendo assim, não tenha em vós o sentimento que não está em Cristo Jesus. Quer dizer, não aceite no seu coração sentimentos que não fazem parte daquele de nosso Senhor. Para a gente ir numa lógica, não uma lógica de progressiva, né? Mas ir numa lógica de evitar a regressão. Então, não tenha. Então, quer dizer, não aceite instalar-se ódio no seu coração, rivalidade, ciúme. Por mais que essas coisas deem trabalho, não aceite, não deixe esse negócio ficar lá. E sabe quando a gente começa a aceitar? Quando a gente começa a construir aquelas desculpinhas que a gente tem direito de sentir aquilo. Também eu tô assim porque o outro fez isso. Não, eu não quero esse sentimento. Ah, mas o outro fez, eu sei, mas eu não quero. Não fui eu que busquei, ué. Eu não quero isso. E não aceitando essas coisas, a gente vai trilhando o nosso caminho para ir novamente abrindo as coisas e sair dessa prisão que às vezes a gente pode ficar por causa de sentimentos que nos acometem que não estão em Cristo Jesus. Se inverte a frase, fica mais fácil. Quando você está no trânsito ali, alguém fecha você. Não vou falar isso porque esse sentimento não faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então isso daqui é um negócio que eu tenho que me esquivar, porque se deixar esse negócio crescer, né, principalmente se seu coração for terra fértil, né, cuidado bastante, e claro que né, cuidado com sementes estranhas que possam ser lançadas, né, lembra que naquela parábola do joio e do trigo, o inimigo vem de noite para chegar joio na terra que é fértil, né, então cuidado ali, né, é bom cuidar direitinho. Bem, continuando então. Agora vem então São Paulo desenvolvendo esse hino, que é por onde a gente vai ter que terminar, né? Narra primeiro o movimento de descida da kênosis, do esvaziamento, para depois o da glória, ou seja, o do preenchimento. Olha, ele existindo em forma ou condição divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus. Vai falar da encarnação.
mas esvaziou-se assumindo a forma de um servo, tornando-se semelhante ao ser humano. Ou seja, Jesus se tornou homem. Esse é o primeiro gesto de esvaziamento, de humildade da parte de Jesus. Mas não ficou só nisso. Ainda diz, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, além de ser humano, ainda humilhou-se fazendo-se servo e humilhou-se como servo ainda, morrendo para salvar aqueles que... salvar todos, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Interessante. Quer dizer, a obediência de Cristo virou motivo de salvação. Isso é mais bonito quando a gente vê na carta aos Hebreus. Porque na carta aos Hebreus, ali no capítulo 5, versículo 7 e em diante, nós encontramos uma lógica muito interessante, que é dizendo, Jesus foi tão obediente, que agora nós podemos obedecê-lo. Ou seja, ele foi tão obediente que a sua obediência o constituiu autoridade sobre a gente. Ou seja, a lógica é interessante, não exagere, e eu não vou tratar o assunto todo agora, tá? Mas não exagere no conceito que eu vou colocar, mas é esse conceito que Paulo tem aqui, que é o mesmo da carta aos Hebreus. Aquele que obedece, esse sim é digno de ser obedecido. Nós obedecemos quem é obediente. Quem é desobediente, a gente não obedece. É o critério aqui. Muito próximo daquilo de Paulo na carta lá nos Atos dos Apóstolos. Convém obedecer antes a Deus que aos homens. Mas que homens são esses? Os homens que não estão obedecendo a Deus. É interessante o conceito. Se obedece o obediente. Se obedece o obediente. Né? A autoridade, ela é realmente... a dignidade da autoridade está exatamente em não ser uma autoridade fundamentada nos próprios pensamentos, mas ser em obediência ao mesmo propósito de quem está sob a nossa autoridade, vamos dizer assim, autoridade mesmo. Estão entendendo? Então, se obedece o obediente, porque a obediência daquele obediente fez com que nós chegássemos então a graça de... É muito interessante isso, gente. Daqui na aplicação de sobra para tudo que... Eu já usei isso uma vez num retiro, inclusive, né? Tratando exatamente desse caso, que hoje as pessoas, no geral, querem muito serem obedecidas, né? Imaginam que a grande realização, inclusive, é ser chefe, é fazer isso, fazer aquilo. Mas quem não é obediente ao mesmo propósito daqueles que estão sobre a sua autoridade, não é digno dessa obediência. Em alguns momentos, deverá, inclusive, por liberdade de consciência das pessoas, a obediência deverá ser negada. Bem, não estou falando nenhum princípio que seja anárquico, tá? É só para entender que esse é o critério da gente prestar bastante atenção, tá bom? E é o que Paulo está lembrando aqui. E aí continua. Essa obediência fez o quê? Fez com Cristo aquilo que vai ser feito com a gente. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse professando. E aí a frase ápice, Jesus Cristo é, a minha tradução, tá? O Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, o texto mesmo, texto que nós encontramos na Escritura, não tem esse artigo, tá? É Jesus Cristo é Senhor. E onde é que está a diferença? Senhor era o título divino aplicado a Deus no Antigo Testamento, que traduz o Yahvé. Eles, ao invés de Yahvé, falavam Adonai, né? Se lia como Adonai, mas traduz esse nome. É o nome divino de Deus. Então, quer dizer, quando diz Jesus Cristo é Deus, não é o Deus, né? Mas é Deus. Então, o certo mesmo, se até quiser riscar o artigo, se tiver na sua Bíblia, pode riscar, porque ele não faz parte do texto. Jesus Cristo é Senhor. Quer dizer, se invertêssemos a lógica, Senhor é Jesus Cristo, ou seja, é o único Senhor. O único que assim chegou, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, mesmo o fato dele ser feito Senhor,
ainda é para a glória de Deus Pai. Viveu para a glória, esvaziou-se para a glória, foi crucificado pela glória, ressuscitou pela glória e agora é Senhor para a glória de Deus Pai, do mesmo jeito. Ou seja, o propósito é o mesmo do começo ao fim. É isso que é integridade. E aí vem aqui, né? Depois Paulo vai narrar um pouco a sua história com os filipenses, que é um pouco longa, né? E nós vamos lá para o capítulo 4, onde as coisas vão ficar um pouco mais bonitas, mais sensíveis, tá? Para que a gente possa ver, né? Mas os 10 minutinhos a gente tem que terminar, tá? Embora a conversa vai ficando boa, né? Eu também gosto, né? Algumas pessoas me perguntavam, agora você está dando alguns cursos na internet. Não, não é bem curso. Eu tô chamando de curso porque é para o proveito de todos, mas eu venho mesmo para partilhar um pouco, para me divertir um pouco com vocês também, né? E vocês veem que é aquilo que eu gosto também, né? Então faz parte, né? Bem, vamos lá. No capítulo 4 nós encontramos vários versículos que dizem muito da experiência de Paulo ali com Jesus. E eu vou citá-los agora, lembrando do contexto desse jeito. Se trata de uma carta da alegria. Paulo, você vê que está muito feliz partilhando coisas íntimas. Olha só o que ele diz. De maneira bem bonita. Olha, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Quer dizer, seja bom, né? E aquilo que você faz seja conhecido de todo mundo. E aí continua, olha, não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Então, e a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Olha como é que é interessante. Paulo fala de buscar de verdade a oração, em todas as aflições não vos preocupeis, transformai isso em oração e Deus vai guardar a sua paz no seu coração e no seu pensamento. Quer dizer, não disse, vai realizar, vai fazer aquilo que você pediu, mas não vai permitir que a paz seja roubada de dentro de você. É isso que é interessante, gente. Eu acho demais esse tipo de expressão de Paulo, porque está ligado àquilo sabe, ter em vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que a paz seja inabalável dentro de vocês. E não é a paz de não estou nem aí por mim, eu não... Não é isso. Mas é a paz que impede a gente de ficar doido, de surtar, sabe? Impede a gente de... É a paz que é motivada de verdade pela esperança. Não é uma paz qualquer. É uma paz de dizer, olha, está na mão de Deus. É isso que conta. E Paulo é muito engraçado nessas coisas. Não é qualquer pessoa, né? Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, olha só que coisa. Quanto ao mais, versículo 8, lembra as frases belas que Paulo tem? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. E poderia ser traduzido assim, são estas coisas as que devem ocupar o vosso pensamento. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e o Deus da paz estará convosco. Mas voltamos ao esquema, né? Tudo que é verdadeiro é o que deve ocupar nosso pensamento. Digno de respeito, ou seja, respeitável. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Você vê como que é interessante? A gente pensa tanta besteira, né, gente? Tanta besteira que a gente pensa. Às vezes você vai diante da televisão ali, os programas, certas coisas, até jornalismo, quer introjetar em você raiva, sentimento de indignação, de não sei o que, disso e daquilo.
Paulo está dizendo o contrário. Olha, essas coisas, esses sentimentos não estão em Cristo Jesus, então rejeitai-os. Por mais feia que a realidade seja, por mais indignado que a gente possa ficar, não desejemos o mal para os outros. É isso que importa. Bem, aí vem os agradecimentos aqui, onde Paulo vai finalizando com frases belíssimas, que essa é a primeira carta. Eu vou citar só as frases para vocês só saberem onde está, né? Vamos aqui, versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz que ele sabe viver na fartura e na faltura também, quando faltam as coisas, né? Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ataíde, Correia Ataíde, tudo bem? No entanto, fizestes bem, olha só que coisa bonita, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É daqui que vem a frase. E Paulo diz que ele sabe que tudo ele pode naquele que fortalece, por quê? Porque ele viveu coisas boas, viveu coisas difíceis, mas ele percebeu o quê? Que ele continua o mesmo, porque os sentimentos que estão nele são aqueles que estão em Cristo Jesus. A única coisa estável que deve existir mesmo nessa vida de maneira estável é a graça de Deus no coração da gente. Todas as outras vão oscilar. E tem que oscilar mesmo. Porque se não oscilar, também não tem graça. Tá? Bem, terminando então, saudação final. Versículo 21 do capítulo 4. Saudai a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, sobretudo os que são da casa imperial. É onde Paulo está preso. Que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Bem, no material que eu vou encaminhar para vocês daqui a pouquinho, só eu salvá-lo aqui em PDF para poder disponibilizar lá, tá? Eu apresento para vocês, começando pela letra A, vou até a letra R, não sei quantos itens dá, né? Mas apresento os elementos distintos que Paulo fala dentro dessa carta, tá? Coisas tipo, os cristãos devem viver com esperança, esperar pelo dia glorioso, esperar pela ressurreição, esperar pela pátria celeste. Um outro exemplo, a comunidade precisa preocupar-se com os cães. Quem são eles, né? A carta nos mostra o lado carinhoso e da ternura que Paulo tem com eles e que diz que precisam ter. Tem vários itens que vai de A a R, tá? Quase que eu fechei o alfabeto inteiro, mas eu vou encaminhar, aí vocês podem ver, são alguns pequenos parágrafos e para o vosso próprio proveito e colocando inclusive as citações ali dentro, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Na verdade, demoramos até um pouquinho mais, fizemos 1h20, porque como eu encerrei aquele outro um pouco mais adiante, por causa da oscilação de internet, nós acabamos ganhando um tempinho nessa segunda live, tá? Então, Deus abençoe vocês, tá bom? Eu peço que vocês estejam atentos, porque na semana que vem iniciam-se as aulas, né? E eu tenho várias aulas para dar, sabe? Eu tenho aula na faculdade de teologia, tenho aula no seminário de Brasília, tenho aulas do seminário lá de Palmas, tenho dos franciscanos aqui em Brasília também. Então tem várias ali que eu tenho que dar e eu preciso terminar de juntar só os meus horários para eu poder ver direitinho como fica. Pelo que me parece, eu não vou conseguir continuar fazendo com vocês lives na segunda-feira, porque eu teria aula na segunda o tempo todo. Então estejam bem atentos ali, porque eu vou dar vou avisar por dentro da própria rede, vou colocar qual vai ser a próxima data, igual eu coloquei aquele cardzinho, eu vou colocar outro avisando qual a data, e talvez a gente precise ajustar também o horário, fazendo ficar um pouquinho mais cedo, exatamente por causa de questões de aula, né? São compromissos assim, né? Não tem muito que a gente fazer, né? Então, mas é sempre uma alegria estar com vocês e mesmo nesse ritmo eu não vou abandoná-los não, tá? A gente vai continuar e vamos tocar adiante todas as coisas que nós estamos fazendo, porque pelas respostas que eu tenho recebido tem sido tão bom para vocês quanto para mim. Então, Deus abençoe, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para quem não estiver inscrito naquele grupo do Telegram, é só se inscrever. Eu vou colocar agora mesmo, vou salvar esse conteúdo, já vou jogar lá dentro para vocês, tá? E vou informar por lá também, à medida que a gente for organizando os nossos horários. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.